Olá, querido aluno, seja bem-vindo. Eu sou o professor Anderson Assunção. Nós estaremos vendo a disciplina de Novo Testamento 1 e 2. Gostaria de iniciar informando a vocês os tópicos da nossa matéria. No Novo Testamento 1, nós veremos um pouco sobre o período interbíblico, aprenderemos de fato o que é o Novo Testamento, olharemos ou observaremos o conteúdo do Novo Testamento, o texto do Novo Testamento, o cânon do Novo Testamento, o mundo do Novo Testamento e a situação religiosa do Novo Testamento, bem como também os partidos políticos que existiam no Novo Testamento. Posteriormente, vencidas essas etapas, passaremos a observar o conteúdo de Novo Testamento 2, onde abordaremos de fato os livros em si do Novo Testamento e suas perspectivas. Sem mais delongas, passaremos a observar aquilo que chamamos de período interbíblico, que é o período que se dá entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguns escritores chegam a dizer que esse período dura 400 anos, outros dizem que esse período dura 350 anos, mas o fato é que há um espaço de tempo, há um hiato de tempo onde nós não encontramos um profeta, não é? Alguns costumam chamá-lo de período do silêncio, mas de fato não significa que Deus não está agindo na vida do seu povo, nem que Deus não falava ao seu povo através da sua palavra. O fato é que não havia um profeta nesse período. Esse período vai se encerrar posteriormente. Então, há esse tempo de 350 a 400 anos, mais ou menos. Quando nós lemos, por exemplo, o Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias, e nós iniciamos a leitura do Novo Testamento, no livro de Mateus, de maneira mais específica, nós muitas vezes não imaginamos que entre esses dois livros há um período de tempo que é muito importante, que deve ser estudado, porém ele é pouco conhecido e ensinado muitas vezes na igreja. Como disse a vocês, já é um período que dura 400 anos e ele é marcado pelo silêncio da era profética, e por essa razão ele, por muitos, é também apelidado como sendo o período negro, né? Esse mesmo período merece nossa total atenção, pois se nós quisermos compreender melhor o Novo Testamento e as mudanças que ocorrem em relação ao Antigo, ou no mundo entre o Antigo e o Novo Testamento, mais especificamente essa mudança se dá no ano 397 a 396 a.C., lembrando que a contagem aqui ela é regressiva, nós teremos que na verdade, voltar os nossos olhos para observar os acontecimentos presentes ali naquela região, além das contribuições que esses acontecimentos trouxeram para o cristianismo. A gente sabe que esse período se dá ali depois do cativeiro babilônico, quando o povo já não mais falava a língua hebraica, ele havia perdido basicamente parte da sua cultura, o povo não falava mais o hebraico. A gente encontra isso de maneira clara no livro do profeta Daniel, no capítulo 1, como sendo uma das estratégias de Nabucodonosor, mudar a língua, mudar a forma de comer daquele povo, literalmente mexer na sua cultura para extinguir a nação. Esse era o objetivo principal de Nabucodonosor. Então, nesse período aí, que nós chamamos de período interbíblico, né, porque a gente ainda tem os profetas pós-cativeiro babilônico, então esse período se dá entre esses profetas chamados de pós-exílicos e o início do Novo Testamento. Então, a gente precisa entender que lá no contexto de Esdras e Neemias, a gente vê o povo retornando àquela região lá de Jerusalém, tentando reconstruir os muros da cidade, e a gente vê todo aquele alvoroço, né? Toda aquela alegria daqueles que voltaram, e precisa deixar claro que nem todos quiseram voltar, mas aqueles que voltaram com alegria, e também é testemunhado para nós nesse período que, enquanto o texto sagrado, enquanto a palavra de Deus era lida, era preciso que pessoas estivessem interpretando ao povo o texto, porque o povo já não mais conhecia a sua língua hebraica. Então é um período também marcado pelo domínio dos macabeus, aquela região, quando o povo fora levado cativo, os macabeus ocuparam aquele lugar. Havia um homem muito famoso nessa época, conhecido como Judas Macabeus ou Judas Martelada. A história chega a dizer que ele tinha a força
o soco dele era tamanho que ele conseguia esmagar a cabeça de alguém mesmo usando aqueles elmos, aqueles capacetes de guerra que eram utilizados naquela época e naquele período. Então a gente tem aí um período marcado pelo povo que retorna ao lugar onde era Jerusalém, que tenta reconstruir a cidade, que não fala mais hebraico, e esse período em que Deus não coloca de fato um profeta no meio desse povo. Esse é o contexto que se dá ali o início da nossa caminhada. Mas o que é o Novo Testamento? É uma pergunta que a gente precisa ser feita e que será respondida por nós agora no nosso próximo tópico. Aguardo vocês no retornar do nosso próximo tópico com a expectativa de que possamos cada vez mais crescer no conhecimento e na graça de Deus.